Quem é esse general, né? Até você fala o G. Dias, que é como ele é conhecido ali, mais intimamente pelo pessoal do governo. Ele tá com Lula desde sempre, assim, é muito tempo, Desde o né? Ele primeiro era dia do primeiro conhecido como mandato. sombra de Lula. Fala um pouquinho do perfil dele e a relação dele com Lula, Cocho. Olha, ele no começo do governo, primeiro governo, quando eu estava trabalhando com eles lá, ele teve muito trabalho, porque o Lula não é só um líder político, é um líder popular, né? Ele gosta de estar nos braços do povo, de parar para cumprimentar as pessoas e tal. E o G. Dias tem a responsabilidade de cuidar da segurança do presidente da República, né? Então, já começou o primeiro atrito entre eles, no carro, na hora que eles saíram da Granja do Torto para ir para a Esplanada dos Ministérios, que o Lula queria abrir a janela do carro, o vidro do carro, para cumprimentar as pessoas que estavam na margem da avenida, lá, né, para chegar na esplanada. E o G. Dias falou que não podia, aquela porta não abre, é travada, é segurança e tal. Então, eles tiveram vários desses pequenos atritos nos primeiros dias, até se entenderem, né? Porque cada um estava ali cumprindo o seu papel. E o G. Dias acabou se adaptando ao presidente da República, ao normal, né? Permitindo que ele pudesse encontrar as pessoas. Porque eu me lembro uma vez, a gente voltou de uma viagem e tinha um monte de gente protestando na frente do Palácio do Alvorada, né? O G. Dias tinha sido avisado que havia essa manifestação na entrada do Alvorada, né? Aí, quando nós chegamos lá, o Lula não esperou o G. Dias descer do carro, abrir a porta para ele, que é o normal da segurança. O Lula desceu do carro e foi direto lá encontrar as pessoas. Não aconteceu nada, o pessoal no fim aplaudiu o Lula, aquelas coisas. Mas podia ter acontecido. A gente não sabia quem eram aquelas pessoas, né? Era um protesto de peroeiros de Goiânia, uma coisa dessa, né? Mostra como é difícil conciliar, né, a figura, o papel do presidente da República e do chefe da segurança. Mas nunca houve, o que eu me lembro, tirando essas pequenas divergências, aí, nenhum atrito entre os dois, eles se davam super bem. E o G. Dias não era só chefe de segurança. Ele acabou se tornando também um conselheiro do presidente, porque ele é um cara muito preparado, sabe? Eu me lembro nas viagens de avião, longas viagens que a gente fazia para a Índia, para a China e tal, ele passava o tempo todo lendo, né? Sabe? Então, eu não consigo entender como é que isso foi acontecer com ele agora. Não consigo entender. Tá? É. Mas, de qualquer maneira, ele tinha que ter sido afastado logo. Ele demorou muito, porque o 8 de janeiro já faz 3 meses, né? E aí Aliás, tem outro essa questão das imagens, né, que não foram reveladas e agora foram reveladas. Não se sabe se nos bastidores protegeram ele no governo, né, Daisy? Não dá pra dizer isso, né? Tu sabe, Fabiola, que eu acho que o maior erro do governo em relação a tudo isso foi quando teve ciência das imagens e do que elas poderiam representar, não ter agido na hora, né? Deixar ou contar com a sorte para que isso não viesse à tona. Então, deveria ter agido lá no dia 8. E assim que percebeu, por exemplo, eu acredito que o Gonçalves Dias tenha dito para o presidente que na hora que os invasores estavam lá no Congresso, ele estava lá, e a nota que ele emitiu, a informação que ele emitiu para o público foi diferente. Acho que a partir daí, a manifestação do governo ela deveria ter sido diferente, ela deveria ter sido já de um afastamento, ou de confrontar a realidade, não escondê-la, né? Então, quando tu reage depois do que acontece, quando tu reage depois do caos, normalmente, para consertar tudo isso, para consertar o caos em si, é muito mais difícil, né? Então, eu acredito que deveria ter sido sanado lá na base, porque hoje está dando muito mais material para a oposição, né? Eu concordo com o Couto, quando eu olhei as imagens pela primeira vez, às vezes me pareceu que o Gonçalves Dias estava até atônito ali no meio, tipo, o que está acontecendo aqui? E aí, como que tu vai reagir com pessoas que estão pegando um extintor e ameaçando quebrar ali o patrimônio, né? Tu fica com medo. Mas é óbvio que também existe a percepção, e ela é correta também, de que houve sim, no mínimo, uma omissão. Por isso que, como essas imagens elas dão a margem para dupla interpretação, o governo deveria ter agido antes. Parece que me faltou uma organização para reagir a uma crise que foi muito séria, né? Esperou-se contar com a sorte veio agora e não foi favorável, né? Tem razão, desde que eu queria lembrar só uma coisa também. Além do GSI, fica lá no Palácio do Planalto o batalhão da Guarda Presidencial.
cuja única função é tomar conta do Palácio do Planalto, ou da esplanada dos ministérios, enfim, né? E não fizeram nada também, sabe? E não aconteceu nada. Foi afastado o comandante da guarda lá, mas foi afastado e não sei o que. Eu tinha pensado que o próprio G. Dias, depois do dia 8 de janeiro, já não estivesse mais no governo, porque faz muito tempo que eu perdi o contato com eles, eu não sabia. No fim de semana passado que eu fiquei sabendo que ele estava lá ainda. Eu não sabia que ele continuava como ministro, porque ele sumiu. Depois do 8 de janeiro não se falou Não, mais e teve nele. até aquela fala de Lula, né, Couto, que ele falou assim, aquela fala dele no dia seguinte, até com os jornalistas, ele falou, facilitaram, ele falou assim, fica claro que abriram as portas do palácio, a gente precisa descobrir quem foi que facilitou, o Lula falou isso, só que aí é isso que a Deise disse, e as ações que vieram, o Lula falou isso, mas e quais foram as ações que foram tomadas, né? Não, e outra coisa, agora com o vídeo também, está na cara que alguém ali do GSI, né, da turma do Augusto Heleno, enfurnou esse vídeo aí para soltar quando interessasse para o Bolsonaro, óbvio. É, Né? Isso tem que é, ser investigado também. é. Quem é que passou o vídeo para o repórter lá da CNN? Por coincidência, o mesmo repórter que acompanhou o Bolsonaro na volta de Orlando para Brasília, ficou no ar ao vivo, online, 24 horas, transmitindo a volta do Bolsonaro. Né? Então, essas coisas todas têm que aparecer aí agora, já que vai criar a CPMI, então que a Polícia Federal veja Sem, tudo o que aconteceu. sem E passar com pano pra ninguém, né, Couto? Sem passar pano pra em vez ninguém. da gente Vamos ficar falar. tentando, é melhor a Polícia Federal perguntar direto para os envolvidos, né? É.